A paz do Senhor, povo de Deus. Como é bom estar aqui mais uma semana com vocês. Aqui quem vos fala é a irmã Zuênia. Estamos juntos nesse EBD em síntese, momento pedagógico, classe de adolescentes. Estamos aqui mais uma vez para somar com os queridos irmãos. E hoje, né, trazemos a lição de número 6, que fala sobre Samuel, juiz, profeta e sacerdote. E temos a honra de ter conosco aqui o nosso irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmãos Wênia, a paz do Senhor, povo de Deus, amados professores que estão aqui nos ouvindo nesse momento pedagógico. Então, hoje, né, a mensagem da nossa lição 6 diz: E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Isso está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Nós temos como objetivos para essa lição apresentar a história de Samuel e seu chamado, destacar a importância do adolescente escolher ser fiel a Deus, assim como Samuel o fez. E o terceiro, mostrar que o adolescente precisa buscar e servir a Deus. Irmão Ângelo, qual foi a inspiração que Deus trouxe ao seu coração? Amém. Como você acabou mesmo de mencionar, a lição vai falar muito sobre a questão da fidelidade, né? Mostrando como Samuel, né, foi um homem de Deus, fiel a Deus, né? Mesmo nos momentos de dificuldades, mas se mostrou fiel a Deus e isso trouxe, né, uma conexão com o Senhor extremamente importante, né? Fazendo com que ele fosse bem sucedido, vamos dizer assim, nos papéis, né, que o Senhor iria direcionando para ele no decorrer da sua vida, né? Então, nós trouxemos aqui uma dinâmica para auxiliar os amados professores, né, irmãos que estão nos ouvindo aqui nas suas classes, que tem como tema, que tem como nome Escolhendo Ser Fiel a Deus, né? O objetivo da dinâmica é destacar a importância da fidelidade a Deus, inspirando os adolescentes a seguirem um exemplo de Samuel, né? Mostrando o como é importante ser fiel a Deus, assim como Samuel foi, né? E o quanto isso vai ser benéfico para a vida deles, não só pessoal, mas também espiritual, né? Materiais necessários para os amados irmãos professores estarem aplicando essa dinâmica, né? Cartões com desafios, né, e escolhas do dia a dia, né, mostrando quais são os principais desafios que nós temos na nossa rotina diária, né, e como é que nós podemos escolher sempre com base nessa fidelidade a Deus, na palavra do Senhor, tá? Uma Bíblia, papel e caneta, né? São coisas simples, né, que eu entendo que os amados irmãos, os professores não vão ter dificuldade, né, de conseguir, tá certo? Então eu trouxe aqui um passo a passo, bem rapidinho, mostrando como é que você pode aplicar essa dinâmica na sua classe, né? No primeiro passo, a introdução, mostrando como foi a escolha de Samuel, né? Explique que Samuel foi chamado por Deus ainda jovem e escolheu obedecer e ser fiel, né? Texto bíblico você pode utilizar como base, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, né? Que diz: Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, né? Samuel, Samuel, e Samuel disse: Fala, porque o teu servo ouve, né? Ou seja, se mantendo ali sempre atento à voz, ao chamado de Deus, né? Reflexão, a reflexão seria escolhas diárias, né? Pergunta aos adolescentes: quais são as escolhas que fazemos todos os dias que mostram nossa fidelidade a Deus, né? É, é, Texto bíblico, né? Você pode usar como exemplo aqui, Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz: Escolhei hoje a quem servires, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Mostrar a importância das escolhas diárias que nós tomamos e como isso é importante nesse processo, né? De mostrar e procurar estar sempre conectado com Deus, tá certo? No passo 3 seria, de fato, a atividade, né? A gente acabou de falar sobre, mostrando a introdução, né? A escolha de Samuel, trazendo o exemplo de Samuel. Fizemos uma reflexão com as escolhas diárias que os nossos jovens podem estar tomando ali no seu dia a dia. E no terceiro ponto aqui seria a prática da atividade, né? O desafio das escolhas, né? Distribua os cartões que o professor, que vocês selecionaram, né? Confeccionaram, com situações do dia a dia.
Exemplo, alguém te provoca na escola, né? Como você reage? Você vê um amigo precisando de ajuda, o que faz, né? Peça que os adolescentes escolham como responderiam e discutam se suas escolhas refletem a fidelidade a Deus, né? Ou seja, se isso está alinhado com o propósito divino para a sua vida, né? O texto bíblico você pode usar como base Provérbios, capítulo 3, do 5 ao 6, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Né? O quarto ponto, trazendo aí essa sequência de passo a passo, compartilhamento, né? Aplicando na vida. Né? Cada adolescente compartilha um compromisso, depois da reflexão, né? De mostrar essas escolhas diárias e a importância dessas escolhas diárias para a sua vida espiritual, né? E pessoal. Agora a gente vai aplicar, né? Essa questão da fidelidade na vida do jovem, né, dos nossos adolescentes. Cada adolescente compartilha um compromisso de fidelidade que deseja assumir para com o Senhor, né? Como, por exemplo, né, orar mais, ler a Bíblia, ou então a questão de agir com bondade, né? Enfim, para com o outro, né? Para com o seu irmão. Né? Texto bíblico você pode usar como base Salmos 119, versículo 6, que diz: como purificará o jovem o seu caminho, né? Observando conforme a tua palavra. E no momento 5, né, você vai fazer ali o fechamento, a conclusão da sua dinâmica, assim, colocamos aqui, chamamos de a fidelidade traz recompensas, né? Explique que Deus honra aqueles que escolhem ser fiéis a ele, assim como fez com Samuel, né? Texto bíblico, 1 Samuel 2,30, que diz: aos que me honram, honrarei. Né? E aí a mensagem fiel, né? A mensagem final, desculpa, colocando ser fiel a Deus é uma escolha diária, né? Traga essa ideia de que todos os dias nós temos que escolher o Senhor para com as nossas vidas, né? E essa escolha, né, fará com que Ele esteja ao nosso lado, né, todos os dias para nos fortalecer. Né? Seria esse o momento, né, o que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos aqui, os professores que estão nos acompanhando aqui no nosso momento pedagógico. Amém. Que bênção, né? O Senhor com certeza se fará presente durante a execução dessa dinâmica. Queridos professores, né, eu trago aqui para vocês, estou um pouco afônica, espero que os irmãos me entendam, né, na explicação, mas hoje eu trago para vocês sobre o tópico 3 da nossa lição, que é o ministério de Samuel, e nós trazemos aqui primeiramente, né, o primeiro passo é explicar que Samuel ele foi um dos grandes líderes e exerceu essa função, três funções distintas. Então, vai explicar para eles que Samuel ele foi juiz, profeta e sacerdote. E aí, como é que vai acontecer essa dinâmica? Né? Você vai dividir a sua sala em três grupos: um grupo para juiz, um grupo para profeta e um grupo para sacerdote. E cada grupo terá um versículo estipulado, né, para estudar. Samuel como juiz. 1 Samuel, capítulo 7 versículo 15. Profeta. 1 Samuel, capítulo 3 19 e 20. Sacerdote. 1 Samuel, capítulo 2 versículo 18. Então, cada grupo, né, ele vai sentar e vai debater ali durante 5 minutos sobre esse versículo e vai trazer uma reflexão para toda a sala sobre o ministério de Samuel. Então, quando, né, terminar essas discussões entre os grupos separadamente, quem vai trazer a explicação do tópico 3 vai ser os próprios alunos. E você, querido professor, vai ficar ali mediando, né? É, aqui na nossa revista, inicia com o sacerdote. Então, o primeiro grupo vai fazer a explicação do que eles entenderam, e logo após você vai acrescentando com aquelas falas, né, que o Senhor colocar no seu coração, algo que tenha a acrescentar mais sobre a vida de Samuel como sacerdote, e assim, consequentemente, né, vai seguindo essa linha quando o grupo for falar de Samuel como profeta, quando o grupo for falar, o outro for falar sobre Samuel como juiz. Então, quando todos terminarem, né, de fazerem essas aplicações, faça o questionamento a eles, professor. Pergunte a eles como podemos aplicar esses ensinamentos, né, que a gente aprendeu hoje aqui,
como Samuel sendo o nosso modelo para a nossa vida cotidiana. Então, essa dinâmica ela vai ajudar eles a entenderem como Samuel ele foi um líder completo e como Deus ele nos chama para diferentes propósitos, né? Então, quando a gente traz essa abordagem para a sala de aula, colocando o nosso aluno para dar um tópico, né, traz eh, esse maior engajamento para eles, que faz com que eles se sintam inteirados da aula no completo. Então, professor, essa foi as nossas dicas, né, para essa semana que o Senhor colocou nos nossos corações. Gostaria, né, já de fazer esse encerramento, dizendo a você, querido professor, que não esqueça de, se não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque essa obra é uma obra muito grande, é um ministério precioso, né, que nós temos, como já foi falado aqui outras vezes. Você é muito importante na obra do Senhor, querido professor. Então, estude a palavra de Deus, né? Pegue as nossas dicas, organize elas de acordo com a necessidade da sua turma, porque a gente entende que tem turmas que a gente consegue aplicar, tem turmas que ainda tem adolescentes que não sabem ler, né? Pode ser a nossa realidade. Então, pense nesses alunos com carinho, com amor, para que eles não fiquem numa posição ali, né, mais reclusa. Então, a gente pode fazer adaptação dessas atividades de leitura, solicitando que um aluno em específico do grupo faça a leitura e que os outros tragam, né, os seus pensamentos, lembrando que cada um tem o seu jeito, né, e a gente tem que respeitar os limites de cada um dos nossos alunos. Então, é muito importante que a gente tenha esse contato com eles e saiba essas dificuldades, certo? Então, gostaria de agradecer ao pastor Martim, a toda a direção do DENEC, por essa rica oportunidade de estarmos aqui junto com você. E a você, querido professor, por toda a atenção, né, e dedicação em estar aqui participando conosco desse momento. Irmão Ângelo, com suas considerações finais. Amém. Só agradecer, né, primeiramente a Deus, a todos os amados irmãos que têm nos acompanhado aqui no canal, tá certo? Que quero só trazer o reforço da nossa irmã Zuene em relação a se não nos segue ainda, segue a gente, curte os nossos vídeos, isso vai ajudar a esses vídeos serem divulgados, tá certo? E também estarem ali nas suas prioridades, né? Ajudando o algoritmo a entregar esses nossos trabalhos, tá certo? Compartilha com os amados irmãos professores que vocês conhecem, tá certo? Isso vai estar ajudando o reino de Deus, né? Acima de tudo, em primeiro lugar. Só agradecido a Deus por tudo, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.